Alô, alô, galera, aquele abraço! O papo agora é vaga direta da Copa Libertadores da América. Só tem uma vaga para a fase de grupos. Por quê? Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians e Flamengo, os 5 já estão classificados para a fase de grupos. Tem uma vaga entre Atlético Paranaense, América Mineiro, Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo e Fortaleza. Apenas um desses 6 vai para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partir de agora, vou mostrar o que o seu time tem que fazer nessas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro para garantir a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Obviamente estou gravando esse vídeo antes do jogo do São Paulo, nesta terça-feira à noite, hoje à noite, contra o Inter no Morumbi. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO. Acesse o site, vai lá, é kto.com. A KTO não tem aplicativo, é site kto.com. Vai lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Paulinho, eu tenho 50 reais. Vai lá, te inscreve. Deposita 50, coloca o código Paulinho, entra no chat. Ô, pessoal da KTO, Paulinho disse que eu tenho 20% de bônus na questão aí. Como é que é essa questão aí? Na hora, o pessoal vai botar 20% para ti lá, mais 10. Depositou 50, colocou o código Paulinho, ganha 20%, então mais 10. Vai ter 60 para começar a brincar. KTO.com e o código é Paulinho. Vamos nessa então. Lembrando que só resta uma vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América para o Campeonato Brasileiro, para o 6º colocado no Brasileiro, que por enquanto é o Atlético Paranaense com 54. Atlético Paranaense 54, América Mineiro 52, Atlético Mineiro 52, São Paulo, que joga hoje contra o Inter, 51, Botafogo 50, Fortaleza 49. Apenas só um desses 6 vai garantir essa vaga direta, a última vaga direta. Confirmando, Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians e Flamengo, esses 5 já estão na fase de grupos, ok? Resta uma vaga para um desses 6 times aqui. Vou, a partir de agora, apresentar o que o seu time tem que fazer para garantir essa vaga. Para você que é torcedor do Furacão, para você que é torcedor do América, do Coelho, torcedor do Galo, torcedor tricolor paulista, do Fogão e também do Fortaleza. Vamos lá, por ordem aqui de classificação, começando com o Atlético Paranaense. Aliás, antes disso, deixa eu passar aqui os jogos então de cada um. Me lembrei agora. Então, os jogos de cada um aqui. O Atlético Paranaense, por exemplo, tem Atlético Goianiense fora e Botafogo em casa na última rodada. O América joga agora contra o Palmeiras em São Paulo, depois recebe o Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro tem Cuiabá em casa, em BH, e na última rodada enfrenta o Corinthians, em São Paulo. O tricolor paulista joga hoje à noite contra o Inter no Morumbi, depois pega o Goiás lá em Goiânia. O Botafogo tem o Santos em casa, no Engenhão, e o Atlético Paranaense em Curitiba na última rodada. E o Fortaleza joga nesta rodada em casa contra o Bragantino e encerra o Brasileirão jogando contra o Santos fora de casa, ok? São os jogos dos 6 times que brigam pela única vaga que resta para a fase de grupos. Vamos lá então, projeção do Atlético Paranaense. O Furacão pode garantir essa vaga vencendo os 2 jogos, vencendo um, empatando o outro, vencendo um dos 2 jogos, empatando os 2 jogos, empatando um jogo e perdendo o outro, ou perdendo, até mesmo perdendo os 2 jogos. Vamos lá então, matemática do Furacão. Se vencer os 2 jogos, Atlético Goianiense fora e Botafogo em casa, o Furacão está classificado, independentemente do que os outros adversários fizerem, ok? 2 vitórias, está classificado. 1 vitória e um empate. Vai torcer para o América fazer no máximo, somar no máximo os 2 jogos que tem o América, 4 pontinhos. Se o Furacão fizer 4 pontos e o América também, o Furacão está classificado para a fase de grupos. Se o Furacão vencer um jogo, um dos 2 jogos e perder o outro, vai torcer para que o América só faça 4 pontos e que o Galo também só some 4 pontos nas 2 últimas rodadas. Se o Furacão somar 2 pontinhos, 2 empates contra Atlético Goianiense e Botafogo, garante a vaga se
o América nos 2 jogos fizer no máximo 3 pontos, uma vitória e uma derrota. Se o Galo somar no máximo 4 pontos, uma vitória e um empate. E se o São Paulo, que joga hoje contra o Inter, no máximo somar 4 pontos, uma vitória e um empate. Ok? Se o Furacão empatar um jogo e perder o outro, só faz um ponto aqui nos 2 jogos, garante a vaga C. O América só somar 2 pontos, 2 empates. Se o Galo no máximo em 2 jogos somar 3 pontinhos, só uma vitória e uma derrota. Se o São Paulo somar 4, Fortaleza 4 e o Botafogo também 4 pontos. E se o Furacão perder os 2 jogos, também garante a vaga C. O América nos seus 2 jogos fizer apenas 1 ponto, um empate e uma derrota. Se o Galo no máximo empatar os 2 jogos, não pode vencer nenhum dos 2. Se o São Paulo nos 2 jogos que tem vencer um e empatar o outro. Se o Fortaleza fizer no máximo 4 pontos e o Botafogo nos 2 jogos vencer o jogo e perder o outro. É então a projeção para o Atlético Paranaense garantir a vaga. Vou trocar de tela? Vamos lá. América Mineiro pode garantir a vaga na fase de grupos com 2 vitórias, uma vitória e um empate, uma vitória e uma derrota e 2 empates. Se vencer os 2 jogos, o América contra Palmeiras em São Paulo e Atlético Goianiense em Minas, em BH, o América garante a vaga se o Atlético Paranaense nos 2 jogos somar no máximo 4 pontos. Se o América fizer 4 pontos, uma vitória e um empate, garante a vaga direta se o Furacão no máximo empatar os 2 jogos, não pode vencer nenhum dos 2. Se o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Botafogo e o São Paulo, nas 2 rodadas que tem, somarem no máximo aí 4 pontos, uma vitória e um empate. Se o América vencer um jogo e perder o outro, somar 3 pontos, garante a vaga direta se o Atlético Paranaense nos 2 jogos empatar um jogo e perder o outro, somar um pontinho só. Se o Atlético Mineiro nos 2 jogos somar no máximo 3 pontos, uma vitória e uma derrota, e se Botafogo e São Paulo não vencerem os 2 jogos, somarem no máximo aqui 4 pontos, ok? Aí o América pode perder um jogo e vencer o outro. Se o América empatar com o Palmeiras e com o Atlético Goianiense, somando 2 pontos, também poderá garantir a vaga direta se o Furacão perder os 2 jogos. Se o Atlético Mineiro no máximo empatar os 2 jogos, não pode vencer nenhum dos 2, ok? Se o São Paulo e o Botafogo somarem no máximo 3 pontinhos, uma vitória e uma derrota. E se o Fortaleza, no máximo, somar 4 pontos. Se o Fortaleza não vencer os 2 jogos que tem, o América com 2 pontinhos aqui pode garantir, portanto, a vaga direta. Ok? Passar para o próximo agora. Para o Galo Mineiro, Atlético Mineiro, que tem Cuiabá em casa e Corinthians em São Paulo, 2 rodadas. O Galo poderá garantir matematicamente lugar na fase de grupos com 2 vitórias, 6 pontos, uma vitória e um empate, 4 pontos, uma vitória e uma derrota, 3 pontos. Se o Galo vencer os 2 jogos, Cuiabá e Corinthians, garante a vaga na fase de grupos se o Atlético Paranaense, no máximo, somar 3 pontos nos 2 jogos, uma vitória e uma derrota, por exemplo. E se o América não vencer os 2 jogos, aí o Galo com 2 vitórias garante a vaga. Se o Galo vencer um jogo e empatar o outro, somando 4 pontos, garante a vaga direta na fase de grupo C. O Atlético Paranaense somar apenas 1 pontinho em 2 jogos. Se o América Mineiro somar no máximo 3 pontos, uma vitória e uma derrota, por exemplo. Se São Paulo e Botafogo não vencerem os 2 jogos. Finalmente, se o Galo vencer um jogo e perder o outro, soma 3 pontos. Aí garante a vaga C. O Furacão perder os 2 jogos. Se o América no máximo empatar os 2 jogos, não pode vencer nenhum dos 2. Se São Paulo, Botafogo e Fortaleza não vencerem os 2 jogos. Esta é a projeção para o Galo garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores. Vou passar aqui adiantando. São Paulo, que joga esta noite contra o Inter. Tem o Inter em casa, Goiás em Goiânia. O São Paulo já sabe. O São Paulo só pode garantir a vaga na fase de grupos, não é na pré-Libertadores, na fase de grupos, se vencer os 2 jogos, Inter e Goiás, ou se empatar um jogo e vencer o outro. Se o São Paulo, por exemplo, hoje à noite perder para o Inter, já está fora da fase de grupos, não da pré-Libertadores. Na fase de grupos, São Paulo não vai mais se perder para o Inter. Se vencer os 2 jogos, São Paulo vencer o Inter e o Goiás, garante a vaga na fase de grupos C. O Atlético Paranaense, no máximo, nos 2 jogos, somar 2 pontos, 2 empates. O Furacão não pode vencer nenhum dos 2 jogos. Se América e Atlético Mineiro não vencerem os 2 jogos. E se o São Paulo empatar um jogo e vencer o outro, garante vaga C. O Furacão perder os 2 jogos.
Se o América e o Atlético não vencer nenhum dos dois jogos, e se Botafogo e Fortaleza não conquistarem 2 vitórias. No máximo aqui Botafogo e Fortaleza podem fazer uma vitória e um empate. Esta é a projeção do São Paulo, ok? Para vaga direta. Vou fazer um outro vídeo mais adiante, pessoal, para a chamada pré-Libertadores, para a 7ª e 8ª vagas, ok? Por enquanto é a 6ª vaga, G6, ok? Vamos lá. Botafogo. O Botafogo só garante vaga vencendo os 2 jogos ou então empatando um e vencendo o outro. Ou com 6 pontos ou com 4. Certo? Se o Botafogo, por exemplo, perder para o Santos, já está fora da fase de grupos da Libertadores. Poderá ir para pré. O Botafogo tem Santos em casa, Atlético Paranaense em Curitiba. Se o Botafogo vencer os 2 jogos, garante vaga direta se o Furacão, no seu jogo desta rodada agora, porque na última rodada é Atlético Paranaense e Botafogo. Se o Atlético Paranaense nessa rodada agora empatar, não pode vencer. Se o América, no máximo, vencer os 2 jogos e perder o outro, não pode fazer 4 pontos o América. E se Atlético Mineiro e São Paulo não vencerem os seus 2 jogos, somarem no máximo 4 pontos. Aí com 6 o Botafogo garante vaga na fase de grupos. Se o Botafogo vencer um jogo e empatar o outro, bom, a questão é a seguinte, pessoal. Para que tenha a chance matemática de garantir vaga na fase de grupos da Libertadores, o Botafogo, vencendo um e empatando o outro, tem que necessariamente vencer o Atlético Paranaense. Não adianta vencer o Santos e empatar com o Atlético, não. É jogo direto. Tem que vencer aqui o Furacão na última rodada e empatar com o Santos. Bom, aí vai decidir no saldo de gols com o Furacão e vai precisar de inúmeras combinações ainda para garantir a vaga. Então, trocando em miúdos, Botafogo, para tentar ainda sonhar com a vaga direta na fase de grupos, tem que ganhar os 2 jogos, Santos e Atlético Paranaense. Fechando agora com Fortaleza, pessoal. Fortaleza só tem uma chance de garantir vaga na fase de grupos. Não é pré-Libertadores, fase de grupos. Tem Bragantino agora em casa, Santos na Vila. Fortaleza tem que vencer os 2 jogos. Se o Fortaleza nessa rodada agora empatar com o Bragantino, não garante mais a vaga na fase de grupos, ok? Tem que vencer os 2 jogos, ok? Fortaleza tem que somar 6 pontos. E depois de somar os 6 pontos, vai torcer para o Furacão perder os 2 jogos, não pode pontuar o Furacão, que o América não vença nenhum dos 2 jogos, no máximo empate os 2, que o Atlético Mineiro no máximo faça 3 pontos, ou seja, vença uma partida e perca outra, e que São Paulo e Botafogo não vençam seus 2 jogos. Só com esta combinação aqui, o Fortaleza, com 2 vitórias contra Bragantino e Santos, garantiria, portanto, vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Portanto, apenas uma vaga apenas aí em disputa entre Atlético Paranaense com 54, América e Atlético com 52, São Paulo, que joga hoje contra o Inter, com 51, Botafogo 50, Fortaleza 49. Apenas um desses 6 vai se juntar a Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians e Flamengo para disputar a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Nos próximos vídeos, pessoal, prometo que vou fazer uma projeção para a pré-Libertadores, certo? Não consegue vaga direta, mas consegue na pré-Libertadores? Próximos vídeos aí eu vou fazer esta projeção de quanto o seu time tem que fazer de pontuação para tentar garantir vaga, pelo menos na pré-Libertadores. O vídeo de hoje é sobre a última vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Uma vaga entre Atlético Paranaense, América Mineiro, Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo e também o Fortaleza. Abraço, fui, tchau!